Já estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite, falando sobre o sacramento do Crisma e os dons do Espírito Santo. Próximo domingo é a festa de Pentecostes, é tempo propício para a gente conversar sobre esse assunto. Olha, quero insistir com nossos amigos queridos telespectadores, pois realmente é uma necessidade aqui nossa da Rede Século XXI, precisamos alcançar a nossa meta, né, de arrecadação suficiente para suprir as nossas necessidades, as nossas despesas aqui desse mês. Amanhã é o último dia útil do mês, né, desse nosso mês de maio. Então, pedimos que você mesmo que é nosso sócio, que você seja fiel na sua doação, né, pois todo mês, né, a gente precisa cumprir as nossas obrigações e não é barato as obrigações de manter uma TV no ar, né? É muito caro, satélite, equipamentos, todas as pessoas que estão envolvidas, muitas pessoas, né? Nesse momento agora, por exemplo, não sei dizer nem quantas, né? 30 ou 40 pessoas, talvez até mais, estão trabalhando neste momento para que o programa Eclésia possa chegar na sua casa, né? Diretamente aqui nessa emissora, fora os que estão trabalhando indiretamente nas outras coisas que envolvem uma TV no ar, por exemplo, como eu acabei de dizer, o satélite. Então, é muito caro manter tudo isso, a gente conta com a sua colaboração. Se você for fiel, na medida do possível, do jeito que você pode, a gente vive uma crise no Brasil, né? Está todo mundo preocupado. Então, é mais uma preocupação nossa aqui também. Na medida do possível, na medida que cabe a sua condição, né? Estamos felizes. Quem é sócio aqui da Rede Século XXI, se você ainda não é, inclusive, fica aqui o nosso convite, ligue agora para nossas atendentes, você vai se informar como é que você faz para se tornar sócio aqui conosco. Você recebe na sua casa uma revista de evangelização, a revista Brasil Cristão, uma revista de bom conteúdo, boa formação católica, né? Bons artigos, enfim. É uma maneira da gente criar mais uma ferramenta, né? Manter um contato com o nosso telespectador, mais uma ferramenta de evangelização. Deus lhe pague para você que colabora sempre conosco. É possível fazer também uma doação espontânea, mesmo para quem não é sócio. Você vai assim, eu não quero ser sócio por alguma razão. Você tem o seu direito, nós respeitamos, mas você também que não é sócio pode fazer uma doação espontânea. Nossas atendentes também estão lá para tirar essa sua dúvida. Nesse mesmo número que você liga, rapidinho, se você ligar, que daqui a poucos minutos faremos o sorteio de um livro, mas se você ligar rapidinho agora e deixar o seu nome lá, você vai fazer parte daqui a pouquinho do nosso sorteio desse livro que a gente está sorteando para vocês. Aí, ó, Adultos na Fé, que é um livro também para quem está se preparando para o sacramento do Crisma. Nossos contatos estão no ar. Padre Guido, temos pouco tempo, quero muita pergunta ainda para o senhor. Primeiro que eu estava dizendo, né, o senhor disse no bloco anterior, os dons do Espírito Santo que o fiel recebe. Entendimento, sabedoria, ciência, piedade, fortaleza, conselho e temor de Deus. Perfeito. Mas São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12 é famoso, pois trata dos dons do Espírito Santo. Nesse texto aparecem outros dons. O que significa isso? Exato. 9 são os dons que São Paulo cita nesta carta, né? E os que mais se diferencia dos 7 tradicionais são o dom da cura e o dom da fé. Certo. Agora, a Igreja sempre considerou o número 7 como o número da perfeição, Certo. da totalidade. E no dom do entendimento está embutido exatamente o dom da fé e o dom também da cura. Qual seria o texto básico bíblico para justificar este, digamos assim, este gesto de embutir os dois dons no entendimento? É uma expressão mesmo de Jesus, falando próprio do Divino Espírito Santo. Eu vou para o céu, vou mandar o Espírito, ele ensinará para vocês muito mais coisas e vocês poderão fazer as minhas mesmas obras e mais grandiosas ainda. Por isso, o dom da fé é o dom também da cura. São Paulo cita exatamente estes dons que tiveram e continuam tendo uma grande efusão, porque representa a fortaleza de Deus dentro de nós que somos somente imagem e semelhança dele. Quer dizer, esses dons que São Paulo comenta, não é que foram excluídos da história, que já estão já está embutido. Embutido nos demais. E o número 7, prezados amigos, não esqueçam, temos os 7 sacramentos, 7 obras de misericórdia corporal e 7 espiritual, os 7 pecados capitais, etc., né? Os 7 dons do Espírito Santo. É o número bíblico da perfeição, da globalidade. E falando em descida do Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo prometeu, né,
esse Paráclito. Aliás, o que significa a palavra Paráclito? Paráclito significa advogado. Que é uma maneira da gente se referir ao Espírito Santo, né, Padre Exato, Guido? é de transmitir a segurança em todas as causas, a presença de um advogado que defende, que é preparado, que sabe inspirar as palavras certas, é fundamental. Jesus usa exatamente esta palavra Paráclito, né? É o defensor, é o advogado que está sempre ao nosso lado, porque com a presença do Divino Espírito Santo realizamos exatamente as obras da fé, da esperança e da caridade. E foi justamente no dia de Pentecostes que tudo isso aconteceu. Sim. A descida do Espírito Santo, está lá narrado em Atos dos Apóstolos, né, Padre Guido? Inclusive, no próximo domingo, a igreja relembra, então, essa importante data, a festa de Pentecostes. Agora, essa tradição da festa de Pentecostes já existia antes ainda do cristianismo, não existia? Sim, aliás, temos que chegar até os primeiros livros da Bíblia, especialmente o segundo livro, o livro do Êxodo. Até hoje, os hebreus celebram a Pentecostes, é uma palavra que significa 50 dias depois. Isto é, 50 dias depois que o povo saiu do Egito, aconteceu o gesto da aliança de Deus com aquele povo, quando Deus entregou no alto do Monte Sinai as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés. Portanto, Pentecostes, no sentido hebraico, significa a aliança de Deus com aquele povo. Certo. Certo? Nós celebramos 50 dias depois da Páscoa, da ressurreição de Jesus, a descida do Divino Espírito Santo, né? Jesus havia falado aos seus apóstolos, não vos deixarei órfãos. Ele subiu para o céu, contemplamos isso neste último domingo, e no próximo nós contemplaremos a descida do Divino Espírito Santo. E Jesus prometeu, inclusive, a assistência desse Divino Espírito Santo Até o final dos tempos, né? Exato, e a tarefa do Espírito Santo é de acompanhar o cristão até a consumação dos séculos. E nesse sentido também tem uma outra catequese de São Paulo, agora na carta aos Gálatas, no capítulo 5, o senhor comentou agora há pouco, dos dons do Espírito Santo. São Paulo comenta lá no capítulo 5 aos Gálatas sobre os frutos do Espírito Santo. Sim, são vários. Cita o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, benignidade, mansidão, temperança. Gente, foi uma efusão extraordinária, especialmente nos primeiros momentos da história da igreja. Isso levava as pessoas a não olhar mais para trás, mas continuar esta caminhada perseverando até o fim. E não esqueça, né, que, gente, ficamos admirados sabendo a história, que deve ser respeitada. Só Deus sabe o número até dos mártires que preferiram até morrer numa tenra idade, preferiram doar a sua vida, digamos assim, de uma maneira muito violenta, mas não renunciaram a professar o seu credo. Bonito. Padre Guido, eu infelizmente não peguei o nome do telespectador, aqui em meio os contatos, alguém perguntou aqui rapidamente sobre a expressão batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. Só um parênteses aqui, né? Especialmente aos nossos queridos irmãos que participam da Renovação Carismática Católica, que aliás esse ano está comemorando 50 anos da Renovação Carismática Católica. Essa expressão ficou muito comum entre os adeptos da Renovação Carismática Católica. Nada mais é do que pedir a efusão do Espírito Santo. O chamado batismo no Espírito Santo é pedir a Deus a efusão desse mesmo Espírito Santo. Não significa um novo batismo, muito menos um novo sacramento. O Padre Guido cansa de explicar isso aqui e hoje ele repetiu muitas vezes. Recebemos apenas uma vez o batismo e esse mesmo batismo contém todas as coisas que a gente precisa para que a gente possa ser configurados a Cristo, a gente possa ser, aliás, isso é uma expressão do Catecismo da Igreja Católica. O batismo nos deixa configurado a Cristo. Então, a expressão batismo no Espírito Santo significa pedir a efusão do Espírito Santo. Padre Guido, como última pergunta para encerrar, o senhor tem 2 minutinhos para encerrar, depois a gente vai para o sorteio. Sim. Ou talvez até menos que isso, hein? O que significa o chamado pecado ao Espírito Santo, pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão? Sim, é o mesmo Jesus que usa esta expressão, que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Significa duvidar da bondade e da misericórdia de Deus. Caso prático, chegam pessoas até na hora de uma confissão e dizem, padre, o pecado que eu fiz foi tão grave que nem Deus pode perdoar.
Este é o pecado contra o Espírito Santo. Porque se você diz uma frase desta, está colocando um limite à misericórdia de Deus, que pelo contrário é sem limites. Por tão grave que seja o nosso pecado, será sempre inferior à misericórdia divina. Legal, legal. Bom, Padre Guido, a gente está chegando ao final do nosso programa. Essa pergunta eu sempre gosto de fazer para o senhor, porque é sempre interessante, essa do pecado contra o Espírito Santo, né? Em resumo, a explicação é muito simples, o senhor sempre didático como sempre. Menosprezar o poder e a ação de Deus, né? Não acreditar, menosprezar, diminuir. Deus que é onipotente, né? E que a gente, na nossa fragilidade, nossa inteligência incompleta humana que é, a gente acaba tendo essa dificuldade. Está bem explicado, Padre Guido. Vou fazer o sorteio, Padre Guido, depois o senhor comenta rapidinho do tema da semana que vem, tá bom? Certo. E depois o senhor nos dá a bênção também. Sim. Vamos escolher então aqui um querido amigo telespectador que ligou aqui pra gente. Vamos pegar aqui aleatoriamente. Quem vai levar para casa o livro hoje é a Terezinha Vieira Cabral, de Santo Antônio do Pinhal. Terezinha Vieira Cabral, muito obrigado pela sua participação. Vai receber na sua casa esse livro de catequese também, para quem está se preparando para o Crisma, chamado Adultos na Fé. Muito obrigado, viu, Terezinha? Padre Guido, semana que vem, qual é o tema que a gente vai trabalhar? Estaremos na semana de preparação para a solenidade da Santíssima Trindade. Por isso o tema será em nome da Santíssima Trindade, sendo que a última frase que Jesus pronunciou antes de subir para o céu, batizai todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, semana que vem, Santíssima Trindade é o assunto aqui do programa Eclésia. Agora, encerra para a gente o programa com a bênção. Certo, um abraço a todo mundo, as irmãs concepcionistas franciscanas de Piratininga, São Alberto, Dona Ladir de Criciúma, e hoje, de uma maneira especial, o casal Pedro Oliveira e Dona Lúcia, aqui de Valinhos, que estão acompanhando o nosso programa. Para todos vocês, prezados amigos, muita paz e muita serenidade, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Guido. Boa semana ao senhor. Semana que vem, então, a gente conversa sobre a Santíssima Trindade. Tudo agimos, fazemos as coisas em nome da Santíssima Trindade. E boa festa de Pentecostes para o senhor no próximo domingo, hein? Que o Espírito Santo possa dar tantos frutos bons para mostrar como é belo ser filhos de Deus e verdadeiros irmãos entre nós. Amém. Legal, Padre Guido. Olha, curta a nossa página do programa Eclésia, né? Se você curtir, tá aí a nossa página do programa Eclésia. Procura lá, programa Eclésia. Inclusive tá ali a foto que a gente fez agora há pouco divulgando o programa. Constantemente nós estamos atualizando essa página com conteúdo antigo aqui do nosso programa. Os nossos programas estão sempre disponíveis lá no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/eclésia, nosso portal. E aqui nessa página do programa Eclésia, é só procurar no Facebook. Programa Eclésia, você curte, você relembra conosco esse conteúdo antigo e a divulgação do nosso programa, enfim, você fica por dentro de tudo que acontece aqui conosco, tá bom? Uma boa semana para todo mundo. Semana que vem a gente se encontra, então. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.